Senhor, aos irmãos, venho aqui mais uma vez trazer a lição dessa semana, a segunda parte dessa lição, que tem como nome A Bondade de Deus e os Falsos Profetas. A primeira parte eu já postei nas redes sociais, acabei de postar, espero que vocês gostem, vocês que não assistiram ao vivo aqui na live, e vamos dar parte agora, continuidade, a segunda parte dessa lição, que tem como o nome da lição é A Bondade de Deus e os Falsos Profetas. E esse tópico de hoje vai falar sobre Ele nos oferece a escolha de dois caminhos. Então, mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus venha deixar os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de apresentar, meu Pai, mais essa lição, mais esse segundo tópico, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender a Tua Palavra. Não somente quem vai ouvir, mas também abre o meu entendimento para que eu compreenda e venha aprender cada vez mais de Ti, meu Pai, quando estudo para trazer aqui a Tua lição. Toma, meu Pai, a vida de cada um que vai assistir a aula hoje e nos faça, meu Pai, florescer na Tua Palavra e ganhar o Teu conhecimento. Toma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a lição, que tem, como eu já falei, o segundo tópico como Ele nos oferece a escolha de dois caminhos. O 2.1 vai dizer os dois caminhos e as duas portas. Já iniciando o fim do seu sermão, Jesus conclama os seus discípulos e ouvintes, de forma geral, a tomar a decisão certa. E para descrever a importância dessa decisão e os perigos de confundi-la, Jesus usa a imagem de dois caminhos, que já foram usadas antes no Antigo Testamento, em Salmos 1 e em Jeremias 21:8, sendo que agora ele acrescenta também as duas portas. O caminho para a perdição é espaçoso, e a sua porta é larga, e o caminho para a salvação é apertado, e a sua porta é estreita. Mateus 7, 13, 14. O que Jesus aqui está querendo dizer? Que existe dois caminhos, só existe dois caminhos. Não existe vários caminhos, como muitas pessoas acham, somente dois. O caminho da perdição e o caminho da salvação. Muitas das vezes a gente fica perguntando assim, qual caminho? O que é isso? Perdição e salvação. O caminho da perdição é aquele que vai nos mostrar muitas facilidades, muitas coisas que aos nossos olhos, a nossa carne, parece ser boa. Não vai, naquele momento que a gente vai praticar aquele ato, não vai nos oferecer dor. Só que quando chegamos no final desse caminho, com essa porta larga, e esse caminho bem largo, que a gente pode andar para um lado e para o outro, vai nos trazer dor. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Quando a gente está no caminho largo, a gente costuma olhar para tudo quanto é lado, andar para todos os lados, caminhar, fazendo aquela caminhada para todos os lados, correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque se tem um extenso caminho. Quando a gente brincava de pique, quando era criança, e brincava numa rua larga, você tinha vários lugares, se fosse um pique-esconde, para se esconder, e se fosse um pique-pega, para correr. Então era mais fácil fugir daquele que tinha que te pegar ali. Quando você está num caminho mais estreito, você não tem muito lugar para correr, muito lugar para se esconder. Por quê? Porque o caminho estreitou. Se você mora numa rua sem saída, você só tem aquele pedaço ali para brincar. Mas quando você mora numa rua que tem várias saídas, você tem muitos caminhos a percorrer. E esses muitos caminhos, trazendo para a vida espiritual, que é o perigoso. Porque são muitos lugares que o inimigo mostra para a gente e a gente acha que é bom. Muitas pessoas acham que viver na bebedeira é bom, só que depois que passa o porre, depois que passa o efeito,
vem o porre. Muitas pessoas acham que viver se drogando é bom, mas depois que passou o efeito, a pessoa percebe que todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou. E ela quer mais para poder usar aquela droga, tomar aquela bebida. Por quê? Porque sem aquela bebida, muitas das vezes aquela droga, ela não é nada, ela não tem felicidade. Esse é o caminho largo. O caminho largo, ele quer providenciar coisas, você quer providenciar coisas para a sua vida para se alegrar. Já o caminho estreito, não. O caminho estreito, você não tem como olhar para um lado nem para o outro. O caminho estreito é como se você estivesse andando de bicicleta num despenhadeiro, que só passa a sua bicicleta. Mas se você olhar para trás ou para um lado ou para o outro, você pode cair. Nesse caminho, você só tem uma direção para olhar, para frente. Até perigoso. Você acha, porque você fala assim, se eu desviar um pouquinho, eu caio. Mas quando você chega no final do caminho, você vê a paisagem que o caminho te proporcionou no final. Você vê a recompensa. O inimigo quer falar que o caminho estreito é dolorido. Sim, dói. Porque quem é que quer cair no despenhadeiro? Ninguém. Mas quando você chega no final, a vitória é garantida. A vitória é permanente, é para sempre. Não é uma alegria passageira que você recebe quando você está numa festa com seus amigos. Não que eu não goste de festa, lógico que eu gosto. Frequentamos festas também. Só que aquela alegria de festa passa. Mas a alegria de estar na presença de Deus, ela é duradoura. Porque até sem festa, você continua alegre. Até no meio à luta, você continua alegre. Até no meio às percas, a alegria está dentro do seu coração. Sim, até o meio às percas. Você vai ver que você está triste, perdeu alguém, mas você está comentando ali, está conversando, falando. Naquele exato momento ali no velório, você está ali conversando. Mas você sabe que naquele momento você perdeu alguém. Hoje está a tristeza, mas amanhã está a saudade. Quando você comentar sobre aquela perca, você não vai comentar tristemente. Você vai comentar, às vezes, com a perca daquela pessoa, a saudade. Nossa, era assim que a gente conversava. Então esse é o caminho que devemos tomar, o caminho estreito. Porque o caminho estreito, ele não nos traz uma alegria passageira, mas sim uma alegria eterna. Já o caminho largo nos oferece muita coisa. Porque o pecado, eu seria hipócrita de falar que o pecado nos oferece é ruim. Tira. Porque o que o pecado nos oferece é o prazer da carne. Então esse caminho, ele é bastante largo, porque ele quer te oferecer algo para alimentar a sua carne. Mas quando ele alimenta a sua carne já está alimentada, você não consegue comer mais, sem a tristeza. Não tem quando você come, faz aquela refeição que come muito, e aí fica pesado, dá aquela tristeza, aquele desânimo, dá vontade de dormir. Então, esse é o caminho largo. O caminho estreito, ele te alimenta, mas ele te alimenta na dosagem certa, que você vai se alimentar, vai sair satisfeito dali, pronto para se alimentar novamente. Eu falo, quando eu como demais, não me adianta perguntar o que eu vou comer daqui a 2 dias, que eu não vou te responder, porque eu ainda estou com aquele alimento, eu estou empazinado. Se eu estiver empazinado, eu não tenho como te responder. Esse é o caminho largo, que faz você querer aproveitar tudo de uma vez só e de qualquer maneira. O caminho estreito não. Ele faz você aprender para poder aproveitar tudo aquilo que você vai receber no final. Então, lembre-se, só existe 2 caminhos, o largo e o estreito.
o da perdição e o da salvação. Qual caminho você quer? O 2.2 vai falar renúncia. Esses dois caminhos e essas duas portas significa que o caminho para a salvação exige renúncia, enquanto o caminho da perdição não. Como bem define o teólogo Palma, o caminho espaçoso é um caminho onde não há necessidade de grande esforço para andar nele. Basta abandonar-se à tuba e ser levado por ela. O homem, como criatura espiritualmente caída, tende para o mal, e satisfeito consigo mesmo, consentindo nos costumes egoístas da sociedade e no hábito do mal refinado, deixando-o escorrer livremente, será levado por maligna e correnteza à morte eterna. Então, o caminho da perdição, você não precisa renunciar a nada. Você entra do jeito que está e continua do jeito que está. O caminho da salvação, não. Você até vai do jeito que está, mas deixa aquilo pelo caminho. Você vai largando, porque o caminho é estreito. Se você tiver muita bagagem, num caminho largo, você passa tranquilo. Mas se você tiver num caminho estreito, se tiver muita bagagem, não tem como passar. Quando nós vemos algumas pessoas, que algumas pessoas são chamadas de mochileiro, o que elas fazem? Elas fazem caminhadas, elas fazem trilhas. Mas para ela ter uma boa caminhada, uma boa trilha, ela leva poucas coisas. Mas levam as coisas necessárias. Elas levam alimento, água, roupa, tanto para o frio como para o calor, mas não em abundância. Você vai ver elas levando aquilo que vai ser necessário para ela usar no caminho. Então, que você saiba que o caminho melhor para pegar é o estreito, mas você não pode entrar nele cheio de coisa e continuar com várias bagagens. No caminho estreito você só leva uma, que é a bagagem necessária para aquele caminho que você vai traçar ali. Então, com Jesus, para a salvação é a mesma coisa. Leve somente o necessário. O caminho é largo, porque ali se acham aqueles entregues aos prazeres sensuais, céticos, ateus e criminosos. A destruição é o seu fim. Este determinado pela natureza do caminho, o resultado lógico é inevitável. Será a destruição da fé, do amor, da esperança e do caráter. O fim do caminho é a dor da condenação final, da parte de Deus, e o eterno banimento de sua presença. Então, quando nós vemos o caminho largo, ele nos proporciona a fazer tudo o que desejamos, tudo que nossa carne quer fazer. E ali é perigoso, porque no caminho largo se cria pessoas que não cumprem leis, pessoas criminosas, pessoas que não estão nem aí para o próximo, mesmo podendo ajudá-la, dar a mão, vai passar por cima. O caminho largo é esse. Por quê? No caminho largo, eu só penso em mim mesmo. É como aquele velho ditado: eu só olho para o meu umbigo, eu não olho para outra direção, eu só olho para mim mesmo, eu não olho para o amigo. Aí vem aquela velha história: farinha pouco, o meu pirão primeiro. Já no caminho estreito, não. Você tem que olhar, ajudar aqueles que estão com necessidade, porque é aquilo, você está no alto de uma montanha, tem um caminho estreito, existem pessoas que vão passar ali tranquilamente, mas existem pessoas que são inexperientes, vão olhar para baixo, vão ver só aquela altura e vão ter medo. E eu sei que você que está no caminho estreito vai ajudar aquela pessoa, vai olhar para ela e vai falar: calma, vamos, eu estou aqui com você, passa aqui minha frente, eu vou te guiar. Venha, ou então venha, me siga, pisa onde eu vou pisar. É dessa forma que o caminho estreito nos ensina a andar, ajudando aqueles que necessitam, tanto os que estão à nossa frente como os que estão atrás. Não desista, continua andando, olha para frente,
Não pare. Quando você olha para o da frente querendo desistir, não pare. Porque se você parar, todos nós vamos parar. Todos nós vamos ficar aqui e vamos ficar perdidos. Nós não vamos conseguir chegar no objetivo. O caminho estreito é esse, a gente incentivando um ao outro. Já o caminho largo é um passando por cima do outro. A expressão porta dá a ideia de início, entrada. Logo isso quer dizer que não só o caminho para a perdição é espaçoso, como a entrada a esse caminho é larga, cheia de facilidade. Já a porta da salvação é estreita e o caminho é apertado, pois exige renúncia. O resultado natural disso, como afirma o próprio Jesus, é que poucos são os que tomam o caminho certo e muitos são os que se perdem pelo caminho destrutivo da facilidade. Então, é aquilo, quando você está no caminho, eu já estava explicando aqui no início, quando você está no caminho largo, existem várias ruas naquele caminho. E aí, se você entra numa rua estranha, numa rua diferente, você pode perder o caminho final, que é o objetivo onde é a sua chegada. E você nunca chegar lá naquele caminho. Porque às vezes você está andando numa reta, você pede uma informação a uma pessoa e a pessoa fala assim, segue reto. Lá no final dessa rua, você vai chegar no seu destino. E aí você, poxa, mas essa rua é muito grande, é alta, é esburacada, sabe de uma coisa? Eu vou cortar aqui pela direita, eu vou cortar aqui pela esquerda. Só que aquela rua que você entrou, daquele caminho largo, que você achou que poderia ter uma facilidade, vai ser onde vai ser a sua perdição. Já o caminho estreito, não. O caminho estreito você não tem como ir para a direita nem para a esquerda. Imagine você andando, tendo que atravessar de um lado para o outro de um penhasco. Só tem uma ponte para você passar. Aquela ponte é estreita. Se você ir para a direita, você cai. Ir para a esquerda, você cai. E o que você vai fazer? Você vai se manter indo reto. Você vai se manter indo na mesma direção. Por quê? Porque para chegar no seu objetivo, não tem como tomar atalhos. Para chegar no objetivo final, não tome atalhos. Porque o atalho pode te levar para a perdição. Então lembre-se, terminarei essa segunda parte da lição te falando. Existe 2 caminhos, perdição e salvação. Qual dos caminhos você quer tomar? O da perdição ou da salvação? Amém? Estou aqui terminando essa lição de hoje. Quero agradecer a todos vocês que assistiram e pedir que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amanhã estarei terminando a terceira parte. A primeira parte dessa lição já coloquei nas redes sociais, que foi dada ontem. Espero que vocês gostem também e compartilhe com aqueles que precisam ouvir a tua voz, a voz do Senhor. E através da tua voz, o Senhor venha alcançar essas pessoas. Vamos para a oração final. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula de hoje, que o Senhor tenha tocado os corações de cada um. Toque, fala com cada um de nós, continua falando, Pai, porque eu creio que essa lição não termina aqui, continua após o término dessa live, que a gente venha continuar aprendendo e tudo aquilo que eu não consegui passar para as pessoas que assistiram, o Senhor venha passar para elas. Dê um ótimo dia para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã na próxima live. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês.